Eu passo a fazer uma apresentação do professor Brandão. Muitos de nós o conhecem pelo seu trabalho, suas obras, alguns pessoalmente, e eu escolhi aqui para fazer a apresentação do professor Brandão um texto que eu considerei bastante pertinente, que está no site, no portal que o professor mantém, que eu vou compartilhar aqui também depois o endereço para que vocês possam acessar, se tiverem interesse, que é a Partilha da Vida. Então, é uma autoapresentação do professor que eu vou usar para fazer a sua apresentação aqui, compartilhar a apresentação com todos. E o professor Brandão diz assim: nasci em 14 de abril de 1940, no Rio de Janeiro, em Copacabana, no posto 2,5, a 1 quadra do mar imenso. Vivi ali 10 anos, do começo de minha vida, e depois vivi mais 15 anos na Gávea. Assim vivi os meus primeiros 25 anos de vida no Rio de Janeiro. Em 1966, eu me casei com uma goiana e fui morar no Planalto Central, entre Brasília e Goiânia. Em agosto de 1967, ingressei como professor na Universidade de Brasília e fui um professor durante 8 anos em Goiás. Entre colégios do Rio de Janeiro, oscilei entre um mau e um precário aluno, mas desde muito cedo comecei a escrever. Era seguidamente punido em meus colégios e ganhava pequenos concursos escolares de redação. Escrevo até hoje, quando me vejo chegando aos 80 anos. Quando saí dos colégios, entrei na universidade e nunca mais saí dela. Em 2017, completei 50 anos de vida de professor. Formei-me em psicologia na PUC do Rio de Janeiro. Tornei-me um antropólogo através de um mestrado na Universidade de Brasília. Fiz o doutorado em Ciências Sociais na USP, e daí em diante percorri passo a passo o que costumamos chamar de carreira universitária, até tornar-me um professor livre-docente em antropologia simbólica na Unicamp. Ainda sou professor colaborador dela. Desde quando aposentado na Unicamp, fui professor visitante em 5 universidades brasileiras: a USP, a Universidade de Uberaba, a Universidade Federal de Goiás, a Federal de Uberlândia e a Estadual de Montes Claros. Atualmente sou professor colaborador do mestrado em Tradições Culturais do Cerrado, da Universidade Estadual de Goiás. Desde o meu ingresso na vida universitária, ainda como estudante, tornei-me um militante ativista junto a movimentos sociais, atuando principalmente através da educação popular. Sou comendador da Ordem do Mérito Científico pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, doutor honoris causa da Universidade Federal de Goiás, professor emérito da Universidade Federal de Uberlândia e da Universidade Estadual de Campinas, e doutor honoris causa pela Universidade Nacional de Leuven, na Argentina, e fellow do Edmund College na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Escrevo desde menino, e mais tarde comecei a publicar os livros e outros escritos que poderão ser encontrados aqui, naquele endereço que nós compartilhamos ali no chat. São livros de pesquisas, estudos em antropologia e educação, e também livros de literatura, entre contos e poesias. Mais tarde, na parede de minha casa, os únicos diplomas que tenho pendurados são o de escoteiro e de guia excursionista, o de guia escalador, e o de ter escalado o Dedo de Deus e o de haver percorrido o caminho de Santiago. Tenho uma filha, um filho, 2 netos e uma neta. Escrevi artigos, capítulos de livros e livros de contos e de poesia, de educação e de antropologia. Em outra página, vocês encontrarão a relação deles. Todos os meus livros estarão relacionados ali, e os que estiverem livres de editoras estarão disponíveis para serem baixados, impressos e etc. Com esta apresentação, que é a autoapresentação do professor Brandão,
passo imediatamente a palavra, professor Brandão, mais uma vez agradecendo a sua disponibilidade em estar conosco nesta tarde. Por favor. Bem, muito obrigado, José Braz. Obrigado a vocês, as pessoas que eu estou vendo aqui, a Denise, a Anabela, a Natal, a Célia Aparecida, tem outras pessoas, Elisângela, né? Bom, imagino também várias outras e vários outros que não estão visíveis, mas que estarão presentes me ouvindo. Obrigado pelo convite, né? Essa nova oportunidade de estar de novo dialogando, ainda que virtualmente, né, com tantas pessoas. Eu, em todas as minhas lives, gosto de comentar esse estranhamento. Eu sou professor, como vocês viram, desde 67. Trabalho com educação popular desde 61, de modo que estou festejando 60 anos nesse ano de 2021, em que nós celebramos também o centenário de nascimento do querido amigo Paulo Freire. Vocês vão notar uma voz meio embargada, não só pela idade, mas também porque eu tenho vindo de um mutirão de lives seguidas, ainda tem uma outra hoje, quando sair dessa. E eu gostaria de pensar com vocês, imagino que esteja falando a jovens professores e professoras, estudantes, não só da área de pedagogia, mas de outras várias áreas, nos vários campos das ciências, quem sabe até alguém, não é, da nossa tribo, nossa pequena tribo de antropólogos e de antropólogas. E é de um ponto de vista de antropologia que eu gostaria de comentar algo a vocês. Só que como eu não sou um pedagogo de carreira, aliás, Paulo Freire também não era, e também como eu entrei pela educação pela porta do fundo, né? Em vez de entrar oficialmente num curso e tal como outras e outros companheiros, me tornar um profissional da educação, eu entrei através de um movimento de educação de adultos, né? Do movimento de educação de base, que, aliás, está comemorando também 60 anos de existência. E depois entrei via antropologia. Inclusive, com muita alegria, eu anuncio que, justamente nesse ano de 2021, já muito tarde, isso devia ter sido feito muito antes, nós estamos um pequenino grupo, não mais do que umas 10 pessoas, fundando um núcleo de estudos de antropologia da educação, que não existia até hoje no Brasil. E como antropólogo gosta de nomes sonoros, nosso grupo se chama Os Argonautas. Então, eu gostaria, bem o gosto de antropólogas e antropólogos, começar a refletir com vocês, e pensando exatamente em jovens. Bom, eu devo dizer que jovem, para mim, é todo mundo com menos de 60 anos. Eu cheguei aos 80, né? E quem sabe estudantes. Né? Eu gostaria de começar, mais uma vez, pela porta dos fundos. E gostaria de fazer um comentário muito interessante. Quando a gente aborda a educação pedagogicamente, né, já faz perguntas com o título de um livro meu, que é Educação. Né? E pensando a educação, ou seja, pensando da educação para as pessoas, para a sociedade, para a cultura, eu queria, como antropólogo, fazer o caminho oposto. Né? A minha pergunta seria, em que mundos, né, nós vivemos? Quem somos nós? Para onde vamos? Qual o nosso destino? Qual o nosso futuro? E aí sim, e frente a isso, que educação praticar? Eu, durante esse ano de 2021, eu que vivo viajando até hoje, né, 2019 ainda foi o último ano em que eu fui a mais de 30 lugares por esse Brasil afora, América Latina,
E agora, dois anos em casa. Experiência completamente inovadora para mim. Não acho muito feliz, mas inovadora. Inclusive, porque agora, por exemplo, eu estou falando a vocês, e ao invés de estar num círculo, vendo ao vivo o rosto de vocês, ou mesmo numa sala, num auditório, estou eu aqui me vendo. Ainda bem que nessa live eu não me vejo só a minha. Acabou de entrar a Jéssica aqui, estou vendo a Elisângela. Mas ontem, por exemplo, eu tive que falar quase 1 hora me vendo, o que eu considero, francamente, uma coisa lastimável. Né? Lastimável. Mas, enfim. Mas, então, eu fiz uma pesquisa, uma longa pesquisa, sobre as origens da educação. Só que eu cometi uma ousadia. Quem seja da área de educação, de pedagogia, certamente terá lido livros sobre história da educação. E nesses livros, alguns deles, inclusive, excelentes, eu li alguns, como a educação é pensada através da escola, de instituições educacionais, quem pesquisa recua até as primeiras grandes civilizações, na verdade. Vai aos egípcios, aos sumérios, à Babilônia, né? E principalmente a Grécia. E aí se demora muito, porque, afinal, é na Grécia clássica, inclusive antes de Sócrates, que a educação se apresenta não apenas como uma prática, mas como um dilema, como uma questão. É a primeira vez que uma sociedade pergunta: mas que tipo de pesquisa e para viver em que mundo, no caso grego, em que polis, em cada cidade-estado, nós devemos educar? Vocês imaginem que eu comecei a minha pesquisa com livros de paleontologia, que é a rama da antropologia que estuda justamente o passado remoto da humanidade. E comecei a minha pesquisa pela África. Eu acho que vocês devem saber que nós somos todos africanos. Né? A humanidade, hoje em dia, é uma coisa indiscutível, surgiu, né, no miolo da África. Quem tenha visto aquele belo filme, O Jardineiro Fiel, inclusive eu recomendo, dirigido inclusive por um brasileiro, há de ver numa das cenas finais um lago, que é meio seco, chamado Lago Turkana. Quase certo que a humanidade surgiu no que foi a beira desse lago, entre 2 milhões de anos, 1.800.000, a todo momento há descobertas novas sobre isso. E ali nós vimos uma enorme trajetória. E eu vim acompanhando essa trajetória. Tanto que meu livro se chamou O Primata que Aprende. Nós somos primatas. Nós somos como os orangotangos, os gorilas, os chimpanzés, os bonobos, não é? Primatas. Não descendentes dos macacos, mas primos. Tanto assim que todo mundo sabe que a diferença entre o nosso DNA e o dos chimpanzés é de décimos, mínimos décimos, né? Quase centésimos. Então, eu vim percorrendo essa trajetória. É uma trajetória belíssima. Acho que, se há um grande milagre na humanidade, é a nossa própria história remota. Né? Durante milhares de anos, muitos milhares, talvez 1, 2, 3 milhões, né? Quando o primata que nos deu origem desceu das árvores, né, na África, toda uma explicação ecológica para isso, começou a viver no chão. E a diferença dos outros primatas que ficaram nas árvores, comendo folhas e frutos, ele teve que se tornar um onívoro oportunista. Então, quando alguma de vocês, por acaso, brigar com o namorado, não chame de onívoro oportunista, porque isso somos todas e todos nós. Ou seja, nós somos um dos únicos bichos que comem de tudo e tudo que encontram. Onívoro oportunista. E foi isso que nos tornou humanos, em grande medida, pensando biologicamente. E, inclusive, nessa trajetória, eu vim acompanhando momentos, por exemplo, do surgimento da caça. A gente não lembra, mas os seres humanos foram muito mais caça do que caçador, não é? Durante a maior parte da sua existência. A caça, que inclusive
criou a alternativa da possibilidade dos primeiros bandos mais estáveis, né? E que criou o primeiro animal, o primeiro primata, que, ao invés de comer ali onde consegue o alimento, guarda uma parte desse alimento e leva aos seus outros, não é? Leva ao acampamento, as mulheres, as crianças. Isso também seria algo que nos humanizou. Pois a lenta conquista do fogo, com um salto enorme, não é, na humanidade. Eu tenho até um livro aqui na minha estante, um dos que eu li, chama Pegando Fogo. O pessoal da área de biologia, de ecologia, gostaria de ler muito. É um antropólogo que escreve um livro inteiro, um antropólogo inglês, para demonstrar como é que a humanidade deu um salto evolutivo fantástico, quando não apenas aprendeu a comer carnes e carnes de caça, mas a assar a carne no fogo. Né? Fez, inclusive, pesquisas com seus alunos. Depois, o advento da palavra. Eu sou uma pessoa muito palavrosa, né? Paulo Freire, que se considerava um amante das palavras, né? Impressionante ver como é que o advento da palavra foi tardio na história da humanidade. Tardio, tardio. Se a gente pudesse pensar numa sala, por exemplo, parecida com aquela onde a Daniela está, né? Digamos que ela tenha 10 metros de comprimento, né? Durante 7 metros, os humanos não falavam. Né? Começaram a falar quando faltavam 3 metros. Aliás, eles desenvolveram o que nós chamamos as primeiras civilizações, não é? A menos de 1 milímetro da parede do fundo. Não é? E aquilo que nós chamamos de Idade Moderna, da Renascença para cá, não é nada mais, nada menos do que uma pincelada de tinta, uma mão só de tinta na parede do fundo, né, de uma humanidade que começou a 10 metros de distância. É uma das muitas medidas que a gente faz. Eu estou contando isso porque isso nos dá o que pensar entre psicólogos, entre futurólogos. Existem muitos, inclusive, eu pessoalmente partilho, não sei se dessa teoria ou dessa esperança, desse imaginário, eu partilho da ideia de que se a humanidade, biopsicologicamente, culturalmente, né, ela se levantou, né, de primatas peludos e deu pessoas como a Jucinéia, o Natal, a Daniela, né, ao longo de uma longuíssima trajetória, se nós pudermos imaginar que não no nosso corpo, tanto nas mãos, nos pés, mas talvez aqui na nossa mente, né, essa evolução continua. Né? Alguns especialistas chamam até de a grande revolução, né, do futuro, a revolução da mente, quando nós não estaremos mais produzindo tantas transformações para fora de nós, como, por exemplo, esse computador que eu estou usando, mas talvez para dentro de nós. Alguns vão chamar de revolução da consciência. Eu sou muito partidário dessas teorias. E com base na ciência. Né? Ué, se nós evoluímos, né, de seres que mal sabiam pronunciar alguns sons guturais, como, aliás, os orangotangos e os chimpanzés também conseguem, até com mais qualidade, né? Estamos aqui hoje conversando, escrevendo e nos comunicando eletronicamente. E se nós pudermos viver mais 1 milhão de anos? Às vezes, quando eu estou numa conversa com os meus alunos, e alguém diz, então, como é que você imagina o ano 2058? Eu digo, eu imagino o ano 258.221. Ou então, 2.527.521. Humanidades lá no futuro. E há quem diga, se essa transformação da nossa mente, essa interioridade pudesse evoluir, muito daquilo que nós imaginamos que são coisas de anjos, ou então de grandes seres iluminados, talvez venha a ser
o cotidiano da vida da humanidade. Nós poderemos levitar, nos comunicarmos pelo pensamento, sem palavras, dialogar com as árvores, né, com os animais, com a natureza. Né? Por que não? Não tem nada de espiritualidade, aí tem biologia cerebral. Né? Afinal, a evolução do cérebro humano, isso é uma coisa comprovada, ela está tendeu sempre a se desenvolver mais nas zonas pré-frontais, aqui, ó, na zona da memória, da inteligência, da criatividade. Nós perdemos muito das áreas de instintos, não é, necessárias à sobrevivência, mas estamos aí. Bom, mas aí vem o outro lado. E eu acho crucial, né, pensar sobre isso, sobretudo nessa atualidade em que nós estamos vivendo. Todo mundo conhece, embora muita gente não tenha lido, o livro do Huxley, O Admirável Mundo Novo. Mas tem o do Orwell também, 1984. São apenas dois dos muitos livros em que os escritores traçam, romancistas, um imaginário de humanidade do futuro. Mas tem também uma porção de filmes, uma quantidade enorme. Eu gosto muito de filme de ficção científica, então eu vejo todos que posso. Mas tem um detalhe interessante, ou melhor, desinteressante. Em todos eles, menos um, que é a história de um robozinho, né? Em todos eles, o futuro da humanidade é deplorável, é apocalíptico. Tirando fora esse, não me lembro o nome, mas a história de um menino androide que luta por se transformar em humano, e aí sim, a humanidade do futuro em que ele desperta é iluminada, se comunica telepaticamente. Todos os outros filmes, o futuro, e não o futuro desse ano 252.520, o futuro de quando algumas de vocês forem mães e avós, né? 2062, por aí, tiver um futuro apocalíptico. Né? Ou porque ETs do mal nos invadiram, né? Nos colonizaram, se bem que também tem uns filmes com ETs do bem, Contato Imediato Terceiro Grau, ET, ou então porque nós próprios destruímos a Terra, ou através de um apocalipse atômico, isso vai aparecer em vários filmes, ou através do que está acontecendo hoje, aqui e aí, onde vocês vivem, que é essa degradação, né, do mundo natural, do mundo da vida. E aí, o futuro é de uma Terra ou transformada num grande oceano, ou transformada em desertos com grandes porções radioativas, e uma humanidade dividida em uma pequena parcela de bons lutando pela sobrevivência e muito mais maus, inclusive alguns que se tornam canibais. E como eu sou daqueles que acreditam que a arte antecede a ciência, né? Ela pensa antes da ciência pensar, o Oscar Wilde já dizia: a vida imita a arte, né? E não o contrário. Eu fico me perguntando, mas será isso? Será vocês que são jovens? Né? Será esse aí o nosso futuro? Não sei se vocês viram na televisão, eu vi ontem, até de passagem, eu peguei pelo meio. Inclusive, o diretor-geral da ONU falando, e a ONU transmitindo para o mundo um apelo agora a nível de desespero. Não é mais de aviso. O aviso se resumia no seguinte: olha, se nós fizermos muita coisa em termos de diminuir a emissão de carbono, de fazer o possível para conter o aumento, né, da temperatura da Terra, já está ruim, mesmo que os governos e as empresas tomem medidas. Já não tem mais jeito para muita coisa. Se não fizermos, né, daqui a poucos anos, né, a Terra poderá aumentar 3 graus de temperatura. Eu fico pensando na minha Copacabana, onde eu nasci, né, ou então lá na Gávea, onde fica o apartamento da minha mãe, agora das minhas
tem mães, não é? E completamente alagado, completamente alagado, tomado pelo mar. Aqui em Campinas ainda não. Aí com vocês eu acho que também não, em regiões mais altas, mas de qualquer maneira, que futuro, que futuro. E quando nós ficamos conscientes, né? Nós, por exemplo, nos horrorizamos muito com o presente momento aqui no Brasil, né? Um governo do mal, né? Que é um governo de armas, de armamentos, né? De milicianos. Nós também sabemos e conhecemos, e isso até é um pouco escamoteado pelo mundo do capital, que em todos os anos posteriores à última Grande Guerra, foi quando eu nasci em 1940, estava começando a Segunda Grande Guerra, sobretudo os grandes países, mas não só eles, né, têm dedicado, de então até agora, ano a ano, verbas à construção de armas, armas biológicas, armas atômicas, e segundo o Instituto na Inglaterra, se o gasto mundial com armamentos em um ano fosse destinado, né, à humanidade, à recomposição de cenários destruídos, a Amazônia, o nosso Pantanal, o meu querido Cerrado Goiano e outros muitos cenários do mundo, não é? Ao combate à fome, a doenças, não é? A construção de uma sociedade mais solidária, bastaria um ano de não gasto em armamentos no mundo inteiro para que a Terra pudesse ser reverdecida, para que a fome fosse erradicada e muitas doenças e muitas desgraças desse mundo tão terrivelmente desigual. Tão terrivelmente desigual. E essa é a questão que nós vivemos. Não é? Eu, quando vejo olhos jovens, estou com uma neta agora, acabou de fazer 17 anos, preparando para fazer o vestibular ano que vem, né? Na área de física, matemática, é o campo dela. E eu penso não em mim, né? Mas nessa gente, vocês, rostos que eu estou vendo aqui. Que mundo nós estamos construindo? Como eu disse, não é para um futuro remoto, para agora, para daqui a 10, 20, 30, 50 anos. 50 anos passa tão depressa, meu Deus. Nossa, mãe. Quando eu fiz 60 anos, eu tenho um sítio comunitário lá no sul de Minas, fizemos 2 dias de festa. Minha mãe estava viva, veio. Minha mãe faleceu com 100 anos. E eu pensei que estava velho. Agora que eu tenho 81, eu me lembro de 60 anos e digo, puxa vida, que menino que eu era. Que menino. E o grande dilema, inclusive, que se coloca para pensadores do futuro, do presente, para humanistas, para pessoas que, dentro dos seus campos de trabalho, ou estão se formando para alguma atividade, ou já estão formados e trabalhando, exatamente esse dilema, né? Que mundo eu devo construir? Que sociedade? Qual está sendo a minha contribuição, né, para esse mundo? Né? Eu, se estou aqui falando com vocês às 2 horas da tarde, aqui em casa 2 horas é muito cedo, a gente tirar o almoço às 3h30, por aí. Minha mulher almoça às 5h30. Né? Hoje eu tive que almoçar correndo, eu estou fazendo a digestão. Ah, meu Deus. Mas quando nós chegamos à educação, então, como essa questão se torna crucial? É interessante que, muitas vezes, nessas grandes discussões internacionais, como agora, o grande encontro do clima lá em Glasgow, na Escócia, né? O Brasil, inclusive, está mandando representantes, não sei, são do governo, com que mentiras. Dizem os cientistas que eu ouvi, muitas mentiras. Mas é muito provável que haja muito mais ecólogos, biólogos, climatólogos, astrofísicos, do que educadores. E, no entanto, a pergunta seria,
Mas quem forma o biólogo? Quem forma o astrofísico? Quem forma a futura professora? Quem forma o médico? Não é? Tanto assim que vocês viram aí o José Braz lendo, acho que até numa orelha de livro, eu não sei onde é que está, uma biografia minha, mas quando eu estou em algum lugar e me pedem para dizer em poucas palavras o que é que eu sou, eu digo que eu sou um professor. Eu sou um professor. Tudo mais são complementos. Não é? Sou um professor. E sou uma pessoa consciente, nesse ponto, seguindo muitas trilhas de Paulo Freire, com quem eu lidei anos, né, não só na Unicamp, mas viajando também aqui no Brasil, fora do Brasil, né, uma pessoa convicta de que não é que o nosso presente e o futuro estejam entre as mãos de educadores, de professores, mas estão em grande medida estão. E aí Jéssica e Jucineia, aí Daniela, aí o grande dilema. Às vezes a gente não para pensar, mas esse momento que nós estamos vivendo, ele é verdadeiramente inacreditável. De um lado, do lado do bem, o que nos chega como informes de cientistas não é extremamente animador. Estamos, ao mesmo tempo, desvendando segredos, não é, do universo. Ontem eu vi na internet, pela primeira vez foi localizado o exoplaneta fora da Via Láctea. Isso é só o começo. Não é? E, ao mesmo tempo, a intimidade da matéria, a teoria dos quanta, a teoria de tudo isso está em aberto. E outro dia eu vi também um informe científico sobre medicina. Eu já não vou pegar mais, mas vocês jovens, né, a possibilidade de uma medicina biogenética, em que o próprio corpo, não é, se reconstruirá, e já há médicos prevendo uma humanidade, e não muito longe, não é, que talvez possa viver 200 anos com saúde, uma longevidade eugênica. Eu até sou me contra. Eu acho que 80, 85 anos está bom demais. Depois a gente vai embora e deixa lugar para verem crianças. Né? Eu acho que a felicidade do mundo são as crianças. Bom, mas de um lado isso. E vocês que estão estudando, começando uma vida de professores, esses horizontes que se abrem. A minha própria ciência, né? A antropologia, como ela era no começo do século, como ela é agora. Quantas transformações, quantas evoluções, sobretudo nessas outras ciências, entre biologia, ecologia, física, química. Né? E tudo isso é apenas a abertura de portas para um horizonte inimaginável. Inimaginável. Só para vocês terem uma ideia, em termos de tecnologia, outro dia eu conversava com um especialista em computadores, ele me dava esse dado que eu nunca tinha pensado. Ele dizia, a mecânica ela é muito lenta. Por exemplo, os carros de agora, mecanicamente, são muito parecidos com os carros do Ford, no começo do século XX. Mas a eletrônica é inacabável. A eletrônica é inacabável. Por exemplo, esse computador que eu estou usando, daqui a 5 anos vai ser peça de museu. É aparatos eletrônicos que a gente não consegue conceber agora. Esse é um lado. Mas e o lado do mal? O lado das ameaças. Uma humanidade pandêmica, já médicos falando, somos uma humanidade pandêmica. A Covid vai embora, vai vir outra pior ainda. Talvez a máscara venha fazer parte, não é, do nosso vestuário, não é, como as camisas e as cuecas. Talvez sejamos uma humanidade, ao mesmo tempo, prometedora de uma longevidade feliz e atravancada. Doenças, inclusive, provocadas em grande medida por desequilíbrios na natureza. Pequenos e grandes, alguns até desconhecidos. E ameaça dessa humanidade adoecida pelo que ela própria está fazendo com o mundo. E está fazendo também conosco, com as nossas mentes. Com as nossas mentes. Nós pensamos, às vezes, que uma série de descalabros
com relação à educação, à cultura, à ciência, são um atributo do Brasil de agora, com o atual governo. Tivemos um presidente operário que implantou 14 universidades e mais de 200 IFETs e CEFETs, e temos um agora, que não implantou nenhuma e está tentando destruir as que existem. Mas, enfim, mas isso não é só um problema nosso. Eu fui professor da USP durante uns anos. Eu dobrava Unicamp e USP, no convênio, na sociologia. E até hoje recebo a revista do Unicamp, ou melhor, a DUSP. A do Unicamp é da Unicamp. A DUSP, Associação dos Docentes da USP. Vocês devem ter uma associação aí também. E o último número que eu recebi, eu até tenho usado em muitas lives, eu até procurei aqui, mas não encontrei dessa vez. É uma revista de novembro de 2019. Foi a última que saiu, não eletronicamente. E ela é muito interessante, muito. Eu tenho usado em algumas lives. Então, quem queira procurar, é a revista da DUSP, novembro de 2019, deve ter na internet. Ela dedicou esse número ao produtivismo na universidade. A invasão de uma lógica, de um imaginário, de um poder e de uma ideologia regida pelo produtivismo. Ou seja, é pegar a cabeça do militar e do empresário e transplantar para o mundo da universidade e dizer: agora aprendo a pensar através dessas cabeças. Não vale o que se cria, o que se é, o que partilhadamente se constrói. Vale o que se produz. Eu ainda sou do tempo em que não havia a palavra produção na academia. Também não havia computador, não havia. Ainda sou desse tempo. Outro dia eu estava recordando na Unicamp, quando nós éramos 13 antropólogos dividindo 6 mesas em 2 salas. Isso na Unicamp, não é? Sem celular, sem computador, sem nada disso. Como a gente conversava, como a gente dialogava, como a gente escrevia à mão ou com máquina de escrever, como a gente lia, meu Deus do céu. Livros completos. Nossa. Me lembro que quando eu fiz mestrado, nós tivemos que fazer uma comissão de estudantes e reclamar junto ao coordenador do nosso curso em Brasília, Roberto Cardoso de Oliveira, porque quem fazia 3 disciplinas tinha uma média de 250 páginas de textos para ler, em inglês, quase todas. Naquele tempo quase não havia nada em português. Conseguimos reduzir um pouquinho. Hoje em dia, eu tenho estudantes de doutorado que acham que 30 páginas é um desaforo, onde já se viu. E algumas perguntam: professor, não tem uma síntese na internet, não? Bom, mas vamos voltar lá. O produtivismo, o reducionismo do que é tudo que a humanidade criou e que não é apenas pragmático, o valor do humano e não do funcional. A arte, a poesia, a música, a filosofia, a sociologia, uma biologia que não é só biologia para prova e para tese de doutorado, mas que é uma biologia para me fazer aqui, na minha cabeça, desenvolver pensamentos, criatividade. Afinal, é para isso que nós fomos feitos, não para funcionar. Meu computador, sim, eu não. Como diz o Caetano, foi feito para brilhar. Foi feito para ser, poeira de estrela, emissário das estrelas. Foi feito para viver do meu trabalho, do que eu escrevo, do que eu produzo, que seja eu um pedreiro, um construtor de barcos, um capitão da marinha, ou então para uma professora, mas, além disso, e eu estudo para isso, em grande medida. Eu me informo para produzir um trabalho com competência. Mas eu me formo, eu me transformo e não me conformo para ser um sujeito pensante. Eu estou aqui velho, com 81 anos de idade, e estou aproveitando esse tempo, eu estou voltando a ler os pré-socráticos.
filosofia pré-socrática. Não vai me servir para nada. Inclusive, nem nas minhas lives eu vou usar. Lendo Heráclito, Parmênides. Estou lendo a poesia completa de Manuel de Barros. Acabei de ler a Adélia Prado. Quer dizer, eu conheci, né, amiga minha. E estou me preparando para reler de novo todo o Guimarães Rosa. Está aqui o primeiro volume, são 2 volumes das obras completas. Né? Aliás, está até marcado aqui, estou fazendo um estudo agora, imaginem vocês, de puro prazer, sobre todas as passagens em que nos seus escritos ele descreve riachinhos, rios, riachos e até o mar. Né? Ele que morou em Copacabana também durante um tempo. Sim, mas voltemos a essa revista. Esse número sobre produtivismo, sobre a invasão do funcionalismo neocapitalista, produtivista, reducionista na universidade, nesse número da revista da DUSP, ele traz artigos da Holanda, que é o artigo principal, o artigo de base, do Reino Unido, do Japão, da Austrália, da Espanha e do Brasil. 6 países, só faltou aí a África, né? Não tem nenhum estudo de lá. Todos tocando na mesma tecla. É mais interessante que, com mais agudeza e lamentação, justamente os artigos do primeiro mundo, não é? Reino Unido e Holanda. Das universidades, das ciências de ponta. Não havia nenhum dos Estados Unidos, onde, aliás, todos nós sabemos que é uma crise de educação, de universidade, muito grave. Então, o grande embate em que nós nos vemos agora, né, e os desafios e dilemas, não só da educação, mas da humanização, da criação de seres humanos agora, passa exatamente por isso. Não é tanto uma pequena questão didática, de mais matemática, mais filosofia, como é que a gente balanceia, tem toda uma discussão agora com relação a reformas no ensino médio, vindo do atual governo, tem profundas desconfianças. Mas a pergunta fundamental era a pergunta de Paulo Freire em Pedagogia do Oprimido, há 60 anos atrás, há quase 60 anos atrás. Não basta saber que matérias lecionar, mas que pessoas, que seres humanos. E que seres humanos não apenas os de classe média para cima, né, que conseguem chegar na universidade, mas toda a humanidade, todas as pessoas. Uma das minhas grandes alegrias como educador e antropólogo, né, é constatar, né, o feliz por estar vivo ainda para ver isso, né, e é uma coisa recente, né, as nossas universidades sendo, no bom sentido da palavra, invadidas. Né? Pedagogia da terra, educação do campo. Me lembro uma vez, eu estava num Cefet, lá no interior do Espírito Santo, e havia um curso de educação do campo só com filhas de camponeses. Pais semi-analfabetos, com pouquíssimos anos, as meninas todas. Inclusive, havia até um mestrado. Então, de repente, indígenas, aqui mesmo na Unicamp, há 2 anos, ingresso de indígenas, negros, quilombolas, camponeses. Né? Quando me perguntam coisas boas da universidade, em vez de ficar falando de ciências de ponta e tudo isso, eu falo disso aí, o que está acontecendo pela porta dos fundos, essa invasão da porta dos fundos. Vocês sabem, inclusive, que há recentes pesquisas, eu acabei de ver uma, em que se fez um estudo comparativo entre estudantes que entraram por sistemas de cota e os que entraram por vestibular normal. E, pau a pau, inclusive em algumas universidades, a garotada que entrou por cota está melhor, está tendo um rendimento melhor. Tem muita esperança nisso aí. Não só na presença dessa gente, mas no que essa gente pode trazer de sabedoria, de outros conhecimentos. Quando eu penso, por exemplo, em questões de salvação do mundo, de ecologia, não essas micro-questões, que, aliás, às vezes são indispensáveis em teses
de doutorado e assim por diante, mas as questões mais amplas, por exemplo, Ailton Krenak acabou de publicar um livro, né, acho que chama Para Atrasar ou Retardar o Fim do Mundo, e outro também chamado A Vida Não é Útil. Eu recomendo muito, tem até uma passagem que eu li em muitas pessoas. Né? E eu tenho muita esperança, eu estou falando aqui como antropólogo, nesse caso, né, de que grande parte do que pode nos salvar, do que pode nos humanizar, né, está vindo justamente dessas periferias de minorias e maiorias que foram até agora chutadas, né, para a periferia. Né? Os negros, os quilombolas, as pessoas, né, da periferia do mundo. E não só, né, as mulheres. As mulheres. Eu, nesse ponto, sou até radical. Eu digo que não basta ações feministas. Né? Isso daí é um primeiro andar, e já muito atrasado. Devíamos estar militando nisso aí, né? Há séculos, ou pelo menos há muitos anos. Eu acho inacreditável nós convivemos em pleno século XXI, não é? Com uma crescente população, não só no Brasil, no mundo inteiro, dormindo na rua, famílias e crianças, né? E mulheres sendo psicológico, fisicamente maltratadas até por seus companheiros. Eu acho, não é uma barbárie, eu acho inimaginável, eu acho sintomas, né, mais visíveis de como a gente precisa ainda se humanizar. Se humanizar. Então, esse é o dilema que hoje se coloca para nós. Se eu fosse pensar politicamente, e aqui nessa live eu estou querendo evitar um pouco um pensamento mais político, né? Em outras eu tenho gastado um pouco essa tecla, eu diria que o grande combate é um combate que não passa apenas pelo mundo das ideias, pelo mundo, por exemplo, dos confrontos e dos encontros científicos, pedagógicos. É também por aí. E é também por isso que eu estou vivendo entre lives e lives aqui, pessoal da Colômbia, da Argentina, para todo lado. Eu acho que é uma questão política, e essa questão política é tratada por Paulo Freire desde lá, a Pedagogia do Oprimido. Nós estamos, e por isso eu citava esse número da revista da DUSP, né, e essas denúncias que vêm, inclusive, da Europa e da Austrália e do Japão, né, todas tocando na mesma tecla, para chamar a atenção de que não basta todo enfrentamento no campo da ecologia, no campo da tecnologia. O sinal é sonoro de que acabou nas 40 horas. 40 minutos, aliás. 40 minutos. 40 horas foi o método Paulo Freire lá em Egito. É uma dimensão política. E política no sentido que vem da Grécia e bate em Paulo Freire. Ou seja, nós estamos agora submetidos a um desgoverno, um governo do mal. Mas, quando ele passar, ele vai passar, né, os grandes problemas vão continuar. Talvez até em maior escala. Porque não é propriamente um governo político, é todo um controle político, empresarial, que às vezes até nem gosta de aparecer ao vivo na televisão, mas que lá nos seus subterrâneos do poder controla e manipula não só as verbas da ciência, da tecnologia e os destinos da humanidade, como também as nossas próprias escolas, as nossas pedagogias, a formação das pessoas, mulheres e homens, desde crianças, não é, até nós aí, adultos, entre programas de pós-graduação. Então, eu acho que, numa direção, pensando como antropólogo, nós precisamos nos tornar um pouco mais primitivos, no bom sentido da palavra, mais amorosamente afeitos e ligados ao mundo da vida, da natureza. Né? O José Braz leu aí aquela passagem que eu comento, que os meus diplomas de parede são escoteiro, não é? Aos 11 anos de idade, depois guia excursionista, aquele tempo te ensinou, depois guia escalador de montanha, eu escalei montanhas muitos anos. E, tanto que, para mim, a natureza é uma coisa muito epidérmica. O menino vivia dormindo no mato, em acampamentos,
E até hoje, eu acho uma boa floresta, eu até cultivo, eu tenho umas 2 florestas. Aliás, eu costumo dizer que são elas que me têm, lá no sul de Minas. Não é? E às vezes eu entro lá, olho aquelas árvores e digo, daqui a pouco eu fui embora. Até combinei com meus filhos espalharem minhas cinzas por lá. E vocês, eu espero que continuem por muito, muito tempo. Precisamos criar uma pedagogia mais matrística, não apenas mais feminina, mas até em nós, homens, não é? Com a sensibilidade, com a afetividade, com a sutileza sábia das mulheres. Eu acho que esse mundo ele não está só patriarcal, ele está muito macho demais. Às vezes, quando eu estou vendo alguma coisa em que há ataques a homossexuais, né, têm sido frequentes, ainda mais nesse governo, eu costumo pensar essa questão contrária. Eu costumo dizer o seguinte: quem é capaz de me apontar, né, brutalidades, agressões à natureza, outras pessoas, feitas por um gay? Né? Agora, machão, não é? Esse sim, esses matam todos os dias, esses espancam. Não é? Esses são os seres do mal. Né? Os seres do mal. Bom, mas aí eu já estou para outras conversas. Eu acho que há um sistema político-econômico, nós chamamos de capitalismo neoliberal, cuja expressão no campo, no agro, aqui no Brasil, é o agronegócio, que é muito apregoado, inclusive na televisão, como pop, como isso, como aquilo. Eu acho que, em grande medida, os males do mundo estão aí. Agora mesmo, eu vi ontem na televisão todo um apregoar do Brasil como celeiro do mundo. Dizia o comentarista, se juntarmos a produção de grãos com a produção de carne do Brasil, não há país que se compare com o nosso. Eu imediatamente pensei, mas a que custo? A que custo? O que isso está nos custando? Que eles fiquem limpos lá. A Alemanha tem mais floresta por capita do que o Brasil. E que nós nos devastemos para espalhar soja, madeira e ferro, né, e outras commodities pelo mundo. Eu acho que é em nome disso que nós precisamos não só estudar, é nos formar. Não é? Eu costumo incentivar muito os meus alunos, porque faz parte da minha vida também, a que, qualquer que seja o seu campo de trabalho, né, pensem, o que desde o meu campo de trabalho eu não preciso me filiar a um partido político de esquerda? Uma professorinha de escola rural, né, uma doutora em biologia, o que eu posso fazer? Em que direção eu posso, né, destinar o meu trabalho? Isso nós vemos, inclusive, no primeiro mundo. Intelectuais de ponta que muitas vezes perdem a oportunidade de grandes verbas ou de assumirem a direção de grandes projetos, porque não se subordinam, né, a todo um controle político, empresarial, da consciência, do conhecimento da universidade. Eu acho que nós precisamos, eu tenho falado isso com muita frequência, não olhar nas nossas lives, nas nossas críticas, apenas do que estão fazendo conosco. Ou o capital internacional, né, globalizado, ou então o atual desgoverno, mas olhar também para nós, para aquilo que o Rousseau chamava de sociedade civil. Somos nós, o José Braz, é o Natal, a Angélica, sou eu, não são as pessoas de todo dia. E lembrar que, se por um lado existe todo esse armamento, toda essa teia malévola, né, de poderes entre militares, empresários e governantes, por outro lado, existe uma pluralidade imensa, muito maior do que nós imaginamos, de grupos, de movimentos, que vai do MST até movimentos religiosos, espirituais, de gente que está trabalhando com altermundismo, com economia solidária, com agroecologia. Né? Nós formamos no mundo uma teia, né, de povos, de culturas, de pessoas, que eu acho que são a esperança do mundo em que nós vivemos. Né? Eu acho que está aí o José Braz
Eu até me lembrei de terminar essa minha fala. Eu tinha deixado algumas coisas aqui do Paulo Freire, mas vamos deixar para outra vez, com um finalzinho de um poema de um poeta gaúcho, lá da terra da minha mãe. Eu não vou falar o nome dele, não, para ver se a Jéssica ou a Elisângela vão lembrar. E ele, nesse final de poema, dizia: esses que atravancam o meu caminho, eles passarão, nós passaremos. Concluiu, professor? Tomar um pouquinho d'água. Por nós, o senhor continua falando. Não, a gente tem tempo, olha, são 3 horas, vamos embora até 3h20, 3h30, enquanto a voz der conta. Né? Não sei se você tem algumas perguntas, se você tem algum comentário. Talvez possamos ver alguma questão, né, que está posta. A professora, nossa colega, a professora Elisângela, poderia trazer. Eu vi pelo menos uma pergunta no chat, mas não sei se vi todas. Isso, a gente tem... Obrigada, professor. Várias mensagens aqui no chat, agradecendo as reflexões. Agradecendo as reflexões. Nós temos uma pergunta formada aqui, né, formalizada, e uma minha, né, que eu gostaria de trazer para o senhor depois. Vamos lá, Elisa. Vou colocar primeiro a pergunta que a professora colocou aqui no chat. Diante dos avanços de políticas destruidoras, desconstrutoras, como resgatar a educação popular como instrumento de fortalecimento do sentimento de comunidade, de pertencimento e de identidade? Muito bem. Não, faz logo a sua, vamos fazer todas. Certo. Então, eu vou colocar a minha. Uma acaba o tempo. Tá, eu vou colocar a minha, então. O senhor citou em um momento aquele filme Inteligência Artificial, né, do robozinho que um filme bem longo, né, que traz assim uma coisa que eu acho, né, que eu fico pensando às vezes assim na trajetória daquele filme, né, uma revolução científica incrível da humanidade. E aí, de repente, acontecem assim, muitas catástrofes, a gente vê a deteriorização do ser humano, aquelas brigas entre os robôs, aqueles gladiadores e tal, tudo isso para chegar assim, bilhões de anos depois naquela sociedade de reflexão, de luz, né? No final do filme, aquela coisa maravilhosa que eles podiam trazer ali, aquela realidade pro menino de novo e tal, aquela coisa. E aí eu fico pensando, será que é assim? Né? A gente tem que passar por grandes catástrofes para resgatar e um dia a gente chegar numa sociedade um pouco mais evoluída, né, de um pouco mais de calma. A gente vem aí de anos parece que, não sei, parece que tudo está indo para o ar, a gente não tem controle de nada, mas vai ter um respiro, ou então a gente tem que pensar na humanidade assim, existem coisas boas, sim, para a gente pensar. Eu assisto documentários de plantações familiares, onde as pessoas cultivam a horta junto com a floresta, em grande quantidade. Tem muita gente fazendo isso, mas ao mesmo tempo tem muita gente destruindo. Então parece que assim, a gente não tem esse cenário assim, vamos destruir tudo, chega no caos, para a gente ressurgir das cinzas um pouco melhor. Não, parece que tudo acontece ao mesmo tempo, né?
Então, eu queria ver assim, uma discussão do que o senhor pensa disso. Assim. Parece que não é aquele filme linear, primeiro se destrói, para depois a gente renascer melhor, mais evoluído, né? Que nem passando essa pandemia, será que nós vamos ser melhores? Sei lá, eu vejo aqui no Brasil, parece que está uma maluquice, né? Não sei se a gente vai sair melhor ou não. Tem gente que vai, tem gente que não. Então, eu fico pensando isso, eu acho que, não sei, né? É só uma discussão para trazer para o senhor, assim. Pois é, Elisângela, e você tocou numa questão, eu sou capaz até de esquecer a outra pergunta, seria uma maldade com quem fez, mas é que você me tocou numa questão que me é muito profunda. E eu vou responder até biograficamente. Quando eu era moço, devia ser da idade da Jéssica, um pouquinho mais velho, com 20 anos eu ingressei na universidade, ingressei na Juventude Universitária Católica, naquele tempo, um dos movimentos de igreja, ia dar origem à teologia da libertação, de igreja da esquerda, sou do tempo do Betinho, do Frei Beto, do Leonardo Boff, muito feliz por ser dessa geração, inclusive conheci essa gente bem antes do Paulo Freire. E eu me lembro que eu trabalhei como estagiário, depois profissional, eu falei naquele movimento de educação de base. E quando eu ganhei meu primeiro salário, eu ainda sou do tempo que a gente comprava livro. Né? Agora a gente compra software para a leitura, mas no tempo a gente comprava livro, formava biblioteca. Não sei se vocês são desse tempo. E eu fui numa livraria francesa, porque eu não tinha em português, e comprei esse livro aqui. Aliás, esse livro não, é uma coleção, eu fiquei uns 6 meses pagando. L'Avenir de l'Homme. E um livro de um padre, um jesuíta, chamado Teilhard de Chardin, Pierre Teilhard de Chardin. E nós somos uma pequena geração de teilhardianos. Né? Leonardo Boff, Frei Beto tem 2 livros do Teilhard de Chardin. Marcos Arruda, grande, querido companheiro meu, desde 62. E eu estou lembrando Pierre Teilhard de Chardin porque ele era também um paleontólogo. Muito importante. E viveu uma tristeza muito grande. Como ele tinha ideias muito evolucionistas e muito arrojadas, os seus livros foram proibidos pela igreja. Ele escreveu vários livros, só foram publicados quando ele morreu, depois que ele morreu. Teilhard de Chardin. Eu estou lembrando Teilhard de Chardin, porque o Teilhard de Chardin ele é até criticado por muitos ecólogos, biólogos, paleontólogos, que ele é um ultra-otimista. Então, eu vou super sintetizar o pensamento dele. O Teilhard de Chardin tem uma visão segundo a qual não apenas os seres humanos, mas o universo inteiro, até as pedras estão evoluindo. Todo o universo, tudo que existe, né, de uma minhoca, uma pedra, né, primeiro tem um grau de consciência. O ser humano tem uma consciência reflexiva. Tem uma frase muito bonita, não é? Que é através de nós, os humanos, que as estrelas se pensam como estrelas. Mas as pedras, não é? As tartarugas, as estrelas, os cometas, em cada existente do mundo há uma forma de consciência. E o mundo inteiro, o universo inteiro, ele não está apenas se transformando, isso nós sabemos. Né? Temos biologia, de ecologia, de astronomia, não é? Nada é o que é. Tudo está sendo alguma coisa que não é ainda. Mas, na teoria de Teilhard de Chardin, todo o universo está num processo evolutivo. Né? E nós, os seres humanos, né, somos, ele diz, não a ponta, mas uma espécie de ápice dessa evolução através justamente da nossa consciência. Ele acredita, ele não vai falar em alma nem espírito, mas em consciência, em mente, não é? Que nós estamos condenados, entre aspas, a evoluir, a nos desenvolver em termos, inclusive, de afetividade, de amorosidade, ele vai usar muito essa expressão, né? E tem até um momento em que ele diz que haverá um tempo em que, vista da Terra, né, a Terra brilhará de uma luz azul, não das luzes que os homens criam, mas das suas próprias consciências.
quando eu vi esse filme Inteligência Artificial e aparece aquela humanidade do futuro, eu lembrei do Terra. Então é o seguinte, se você me perguntar, o Brandão, o que você acha que vai acontecer? Eu digo, olha, eu não estou achando muita coisa boa, não. Eu estou preocupado com o futuro da minha netinha Yara, do meu neto Pedro, do Pablo, da Célia, da Jéssica, da Elisângela, dessa juventude que vem por aí. Não é nem de gerações lá do futuro, essa gente. Agora, você me pergunta, em que você crê? São duas perguntas diferentes. Não é? Aí eu creio pelo lado do bem. Quer dizer, eu só estou aqui falando para vocês, daqui a pouco vou estar numa live com o pessoal da Federal Rural do Rio de Janeiro, eu acredito nisso. Porque eu creio que o nosso destino, apesar de tudo, a Elisângela traduziu muito bem quando ela lembrou do filme, né? Eu recomendo a vocês. Apesar de tudo, eu acredito que nós não estamos aqui ao acaso. E eu não uso religião, não penso em religião. Eu creio, está começando a chover e trovejar aqui. Espero que, não sei aí onde vocês estão, espero que não aconteça nada. E aí, Elisângela, a razão pela qual eu estou velhinho, em vez de ficar deitado lendo meus pré-socráticos, o Guimarães Rosa, eu estou aqui dialogando com vocês e lendo e relendo Paulo Freire e tudo isso, porque eu acredito que o fulcro desse processo é a educação. É a educação. E quando eu penso em educação, não penso em professor. Eu sempre, quando eu falo às vezes para a pessoa da área de saúde, de tecnologias, eu dizia, de todos nós podemos ser um bom profissional na nossa área, um bom médico, um bom engenheiro, um bom arquiteto, um bom pedreiro, mas podemos ser também um bom educador. Um bom educador. Eu tenho aqui na minha frente, uma grande alegria, 4 livros escritos por 3 irmãos de Goiás, de pertinho de onde nasceu minha mulher. 3 irmãos camponeses, criados no Cabo da Enxada. Foram monitores do MEB, onde eu trabalhei, e foram líderes sindicais. Inclusive, um foi preso, torturado, passou 1 ano e meio preso na ditadura. E os 3 publicaram livros. Os 3 irmãos. Inclusive, um deles, o mais velho, o único que está vivo ainda, o Zé Moreira, eu fiz até a apresentação, o prefácio, me lembrou muito. Então, eu acho que um pouco da esperança nossa está vindo aí, como eu digo, pela porta do fundo, de baixo para cima, nessa gente que, de repente, está nos trazendo outros olhares. Uma vez eu assisti um documentário muito interessante lá na Unicamp, ao vivo, foi uma reunião, até foi no sábado de manhã, acho que foi a única atividade na Unicamp, sábado de manhã, naquele tempo. E era um encontro com um canadense e 2 pessoas muito estranhas que vieram do Butão. Vocês conhecem o Butão? São aqueles países que ficam entre a Índia e a China, no Himalaia. O Butão, o Nepal e o Tibete, que, aliás, foi invadido pela China. Lá no Butão, o governo substituiu PIB, Produto Interno Bruto, por FIB, Felicidade Interna Bruta. Então, eles não mensuram quanto o país produziu, mas em que a produção bruta do país redundou em saúde, equilíbrio, vida comunitária, felicidade, por isso chama FIB. Se vocês procurarem na internet, tem FIB, Felicidade Interna Bruta. E os povos dos Andes, lá por onde eu andei já várias vezes, Aimaras, Quechuas, têm disseminado, só que dificilmente chega às nossas universidades, têm disseminado o que eles chamam Suma Kansa. Suma Kansa, tem vários nomes conforme a língua, que, traduzido em português, seria viver bem. Como, com mínimos recursos, uma vida de comunhão com a Pachamama, com a Mãe Terra,
e numa relação de simplicidade entre nós podemos viver bem, ao invés de bem viver. Podemos ter uma vida de qualidade, não uma qualidade de vida. Costumo dizer que qualidade de vida é a mensuração das coisas que eu tenho, meus computadores, automóveis, não é? Cachorros, namorados. E vida de qualidade é o que eu faço com eles. O que eu vivo com a pessoa que eu amo. Como é que eu me relaciono com os cachorros que eu tenho? Com as coisas que eu tenho. E eu acho que é por aí, você mesmo mencionou. Tem, inclusive, vindo até, às vezes, dos Estados Unidos, uma série de experiências. Por exemplo, existe um movimento nos Estados Unidos, claro que é muito pouco divulgado, porque não interessa o capitalismo, de simplicidade voluntária. Existem livros sobre isso. Pessoas lá na meca do capitalismo, são muitas, é um número crescente, que, de repente, descobrem que com um carro que dure 10 anos, com um computador, não é, com uma casa simples, você pode ser muito mais feliz do que tendo que ser um administrador de vários bens. Não é? E com essa ideia ancestral, que vem de povos antigos, que se todo mundo tiver o suficiente para uma vida digna e ninguém tiver um excedente a mais, né, não haverá pobres, não haverá miseráveis, porque não haverá também ricos. Eu me lembro, eu vou ter que terminar por aqui. Eu me lembro que, há anos atrás, no tempo do governo do Temer, quando o governo criou um lema, país rico é país sem pobreza, eu me lembro que uns amigos meus, inclusive um deles, um ex-estudante de física da Unicamp, recriou um outro mantra que nós saímos espalhando, que é: país rico é país sem rico. Pensem vocês se não é essa a verdade. País rico é país sem rico. Muito bem, gente. Eu vou ficando por aqui, mas agora me deu vontade, não é? Inclusive, para provocar vocês, porque provocando vocês eu vou estar me provocando também. Afinal, eu sou um homem do mundo da universidade, como vocês viram, galguei essas escadarias todas aí, não deixei nada sobrar. Né? Não sei se é a melhor coisa, mas galguei. Eu fiz um texto aqui, o José Braz, aliás, ele é muito bom porque nada é meu nele, não tem nenhum escrito meu nele. São várias pessoas. Tem o Jean Paul Sartre, tem o Paulo Freire, tem o Darcy Ribeiro, tem o Boaventura de Souza Santos, tem o Otávio Paz, tem a Clarice Lispector, né? E tem um índio, o Ailton Krenak, com quem, aliás, eu uma vez dividi uma mesa redonda na UNB. Era uma abertura de um novo curso de Identidade e Território Indígena. Então, convidaram para a mesa redonda de abertura um índio, foi Davi Copenau, que acabou de sair aquele livro dele, A Queda do Céu, que ele fez junto com um antropólogo francês. Aí chamaram um branco, fui eu, um índio branco. E o Ailton Krenak foi o coordenador da mesa. Até teve um lance muito interessante que o pessoal comentou, eu vou lembrar para vocês. Estávamos ali na mesa, esperando o pessoal chegar e a mesa começar, e estava eu preparando a minha falinha numa folha de papel sulfite com uma caneta Bic. E ao meu lado, o Davi Copenau, com um computador Apple de última geração. O Krenak até comentou isso lá, me gozando um pouquinho. Então, eu vou me despedir de vocês com uma passagem do Krenak, desse livro A Vida Não É Útil. Eu acho que é um tratado de ecologia e vida maravilhoso. A vida não é para ser útil. Isso é uma besteira. A vida é tão maravilhosa que a nossa mente tenta dar uma utilidade para ela. A vida é fruição. A vida é uma dança. Só que ela é uma dança cósmica e a gente quer reduzi-la a uma coreografia ridícula e utilitária, a uma biografia. Alguém nasceu, fez isso, fez aquilo, fundou uma cidade, inventou o Fordismo,
fez revolução, fez um foguete, foi para o espaço. Tudo isso, gente, é uma historinha tão ridícula. A vida é mais do que tudo isso. Nós temos que ter a coragem de sermos radicalmente vivos e não negociar sobrevivência. Muito bem, gente. Muito obrigado a vocês. Agora apareceu a Célia aqui. Nós agradecemos. Eu acabar de almoçar. Ficaram aqui, professor, ainda algumas perguntas sem a gente conseguir discutir, mas, enfim, numa oportunidade eu mando tudo para o senhor e o senhor um dia, o senhor pensar e a gente manda. Então, não façam aí um círculo de cultura entre vocês. Me desculpem, mas eu tenho que dar uma parada para respirar, né? E aí lá para o meu Rio de Janeiro, com o pessoal da Federal Rural. Foi uma alegria muito grande. Vocês estão onde? Estão numa cidade? Estão em Vale? Estou da Unesp, professor, e outros campos, assim, vários campos da Unesp, diferentes cidades. A Unesp está espalhada em 24 cidades do estado, mas nós temos aqui na live colegas que não estão nos campos da Unesp, mas participam do curso de pedagogia e de outros também de fora, mas majoritariamente são os nossos colegas da Unesp que estão em diferentes cidades. Deixa eu lembrar para vocês, eu tenho uma alegria... Bom, eu já dei algumas palestras e aulas aí em alguns cantos de Unesp, nem sei por onde, mas há anos atrás, o pessoal do MST me pediu para escrever uma biografia sobre Paulo Freire. E quando eu disse que já tinha muita, a Roseli Caldarte, sabe, isso tinha que vir uma mulher. Falou, Brandão, então escreva uma biografia para crianças. E era uma semana Paulo Freire e ia ser vivida nas escolas do MST, dos assentamentos e acampamentos. E eu escrevi esse livro aqui, ó, A História do Menino que Lia o Mundo. História do Menino que Lia o Mundo. Essa edição aqui é do MST, é o Cadernos Fazendo História, número 7. E eu estou contando isso porque, menos de um ano depois, a editora da Unesp, né, republicou esse livro. Então, meu único livro da editora da Unesp é A História do Menino que Lia o Mundo. Inclusive, nessa nova edição, eu dialogo com a Anita Freire, a esposa e viúva de Paulo. Depois saiu uma muito bonita, inclusive na Colômbia. Aqui, ó. Olha que capa mais ecológica, olha que bonita a capa aqui. Saiu ano passado. Paulo Freire, El Niño que Leía el Mundo. Bom, gente, chega de conversa, é uma alegria, um abraço, continuem aí dialogando. Viu, professor? É impossível esquecer dos primeiros passos. Seus livros, da coleção. Velhos tempos, querido. Eu republiquei o que é educação agora, uma edição nova, inclusive agora eu pus um ponto de interrogação. Em vez de o que é educação, ele é o que é educação? Muito bom. Professor, em respeito ao seu horário, né, que o senhor já tinha dito que tem essa limitação, tem outro compromisso logo em seguida, então nós vamos encaminhar para o encerramento, agradecendo a todos os presentes, os nossos colegas da Unesp, os nossos colegas dos núcleos locais do IEP, que participaram da organização dessa atividade, os colegas de fora da instituição também, que estão conosco aqui, que estiveram conosco, que estão conosco, muito obrigado pela presença, e especialmente, professor, ao senhor, pela generosidade, diante de tantos compromissos, vir compartilhar o seu conhecimento acumulado ao longo de tantos anos de trabalho engajado, né, e esse otimismo e esse compromisso com a vida, essa alegria,
de viver. Então, isso tudo é muito inspirador para todos nós, que trabalhamos em qualquer área, mas especialmente na educação. Muitíssimo obrigado, em nome de todos os meus colegas aqui, até, né, com uma certa emoção, deixo o nosso agradecimento. Obrigado a vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Parabéns, professor, muito obrigado. Desculpas aos colegas que nós não pudemos responder, que não foi possível responder as questões, mas, né, foi uma impossibilidade aqui na conjuntura. Peço desculpas, nós vamos encaminhar para o professor com o nome dos colegas que apresentaram as questões. Bem? Muito obrigado a todos, obrigado pelas contribuições aqui, professora Elisângela, que cuidou das questões, a Célia, o Gabriel, Camila, os nossos colegas do IEP, todos que participaram da organização da atividade. Braz, deixa eu só te perguntar uma coisa, você vai disponibilizar, o pessoal está perguntando, né, o link para gente, para assistir a palestra, onde vai ficar? Nós temos um repositório do IEP, que é onde a gente guarda, né, as atividades todas que são produzidas pelos diferentes núcleos. Essa é uma atividade que foi preparada conjuntamente com todos os núcleos do IEP, então, mas todos ficam no repositório. A gente pode encaminhar o link assim que, logo amanhã, eu creio que já é possível, a gente grava, deixa guardado nesse drive e encaminha o link para todos os presentes. Vocês sabem que a questão da inscrição, ela está truncada, porque o nosso sistema que organiza fica hospedado no nosso campus da Unesp de Botucatu, e ontem teve uma chuva terrível lá, que deixou o campus sem conexão com a internet. Deve ter rompido algum cabo de fibra ótica, coisa assim. Mas nós temos no Forms os e-mails de vocês, né, que vocês colocaram. Então, a gente se comunica por lá, e assim que tiver voltado ao ar, nós esclarecemos e informamos a vocês, vocês fazem inscrição no sistema, é muito rápido, muito simples, e aí o próprio sistema vai emitir o certificado para vocês. Mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço a todos, e nos encontramos em outras oportunidades. Uma satisfação tê-los conosco aqui nessa tarde.